E eu passo aqui para o momento que mudou minha vida. E aí acaba sendo impactante muitas vezes a gente olhar para essa foto aqui, que infelizmente é uma cama de hospital, né? E por que eu coloquei essa foto? Porque o momento que mudou minha vida tem muita relação com a minha saúde, com aquilo que a gente muitas vezes ignora, que a gente não coloca como prioridade. E sem saúde, a gente faz o quê? Nada. Eu sei que é difícil, em alguns momentos eu vou falar sobre alguns assuntos que a gente não gosta de falar, mas que é importante. E principalmente pela perspectiva que a gente vai ter. Quando a gente olha para uma cama de hospital, às vezes a gente fala assim, nossa, que difícil, né? Porque vem assuntos como morte, doença. Só que o Sêneca fala pra gente que não é que tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas é que nós desperdiçamos demais. E para mim isso é muito verdade, porque a perspectiva estoica de tempo, depois a gente vai falar também mais sobre o tempo, é uma perspectiva daquilo que a gente tem que primeiro tirar da nossa vida, que a gente tem que deixar de fazer, dos maus hábitos, porque eles tomam muito tempo, tiram muita energia e faz com que a gente não tenha a percepção do que é prioridade, do que importa. O que aconteceu comigo foi que eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica comigo, então vocês podem ter certeza de que eu queria que esse evento fosse perfeito. De que cada detalhe, cada coisa, e aí as coisas vão acontecendo e isso foge do nosso controle. A base da filosofia estoica é essa. O que eu controlo e o que eu não controlo. Naquilo que estava sob meu controle, vocês podem ter certeza que eu fiz o meu melhor, com muito carinho. Aquilo que está fora do meu controle, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar, a encarar. E no meu caso, eu vivi desde que, quem me conhece, é da minha família, sabe que eu sempre fui muito determinada, muito disciplinada, então eu sempre estudei muito. Eu sempre me dediquei muito, passava horas e horas e horas estudando para passar em concurso, na escola, em tudo. E o trabalho, quando eu passei num concurso público, para mim, foi assim, parece que eu mostrei para o mundo a minha capacidade. Parece que eu mostrei para o mundo o quanto eu sou boa. Porque aquele concurso, quando eu passei no Tribunal de Justiça, foi algo que, primeiro, me deu dinheiro, que por mais que a minha família nunca me deixou faltar nada, principalmente daquilo que era importante, que não é necessariamente o dinheiro, né? Amor, afeto, acolhimento. Mas aquilo pra mim, olhar assim e falar, gente, eu tô rica, com esse salário eu não tinha nada, agora eu tô rica, vou mudar minha vida, vou poder comprar as coisas que eu quero. E eu me apeguei a isso. Eu me apeguei, ao invés de eu colocar minha fé, minha confiança em Deus, né, naquilo que era na minha família, naquilo que importava, eu coloquei no trabalho. Então a minha vida era trabalhar, gente. Minha vida era trabalhar. Era tudo. Era trabalhar, era estudar, o próximo cargo, o próximo título, era mestrado, eu queria terminar mestrado, já ir para o doutorado. Porque é isso que para o mundo é superficial e é valoroso. E é importante. Só que eu fiquei nesse piloto automático. Eu continuei a trabalhar, ignorei o meu relacionamento com o meu marido, por exemplo, que é um relacionamento que a gente tem uma história muito bonita. A gente começou a namorar quando a gente tinha 15 anos. O primeiro namorado meu, primeira namorada dele. E a gente tem uma vida construindo juntas. E eu olhava para aquilo e falava, meu relacionamento já tá bom. Eu preciso agora focar no meu... não me importo muito com esse aspecto da minha vida. Relacionamento não é importante para mim. Eu amava, fazia o meu melhor, mas não tinha a relevância que tem hoje para mim. Também eu deixava de valorizar o tempo com a minha família. A minha irmã até falou para mim, a Giovana até falou para mim essa semana, falou assim, Bruna, você lembra quando eu ia no seu apartamento e eu tinha que pedir assim, eu posso falar com você assim, você tem um tempinho para conversar comigo? Porque era só trabalho, gente. Era só trabalho. Eu falava assim, eu preciso meta, eu preciso cumprir. O juiz pedia pra mim, faz 50 processos. Você quer 50? Eu vou dar 60, 70, 80. E aí, eu cheguei nisso, né, gente?
Porque eu me desconectei de quem eu sou. Eu cheguei num dia comum de trabalho, né? Sentei lá para trabalhar. Já estava com um monte de sintoma físico, síndrome do intestino irritável, dor no estômago, tudo. E aí eu fui sentar para trabalhar, falei, vamos começar mais um dia para provar meu valor para o mundo, né? Pela quantidade de coisas que eu estou fazendo, por ser ocupada, uma mulher ocupada. E aí eu comecei a trabalhar, estava com dor no ombro já, mas não tenho tempo para olhar para minha saúde, né? Dor no olho, olho pulsando, estufamento no estômago. Aí o coração, no dia normal, começou a disparar. Eu parei assim na cadeira do quarto, que eu trabalhava no escritório na minha casa, né? Eu parei assim e eu achei que eu estava infartando. Minha garganta começou... Eu começo a falar, gente, porque não é simples. Eu só consigo falar sobre isso hoje. Porque há um tempo atrás eu não conseguia, tá? Eu falei, eu vou morrer trabalhando. O fim da minha vida é agora. Sabe? E eu me emociono porque eu falei, esse cargo vale isso, gente? Não vale a pena. Fui, né, liguei pro meu marido, falei, olha, acho que eu tô infartando, eu preciso de ajuda. E depois daquele dia, eu nunca mais voltei para aquele trabalho. Eu me afastei, a médica olhava para mim, Bruna, você precisa ficar 60 dias afastada do seu trabalho. Doutora, a senhora não tá entendendo. Eu preciso trabalhar hoje. Eu preciso entregar muito pro meu chefe. Entendeu? Eu preciso. E deu 15 dias do meu afastamento, ele falou assim, agora que já não está produzindo mais, eu vou ter que trabalhar, infelizmente você não vai estar mais no cargo. Imagina isso, eu falo que eu tive um divórcio no meu trabalho, porque era um relacionamento que eu amava, um trabalho que eu amava, e ele simplesmente acabou. E aí, quando o Sêneca traz pra gente, né, o momento que mudou minha vida, porque a partir daquele momento eu comecei a olhar para aquilo que realmente importa. Para minha saúde, para minha família, para estar aqui com vocês, para fazer o que eu estou fazendo hoje, porque isso é verdadeiro, isso não é superficial. O que eu busco e o que a gente vai fazer aqui hoje é uma outra visão de vida. É uma visão de vida, assim, que você vai continuar crescendo profissionalmente, você vai continuar fazendo aquilo que é importante para você. Eu quero muito fazer um doutorado. Eu brigo comigo, porque eu falo, eu quero muito, mas ao mesmo tempo eu falo, o que isso vai me custar? Será que é o que vale a pena nesse momento? E aqui o estoicismo fala pra gente, ele fala assim, ó, vamos olhar para essa ferramenta que se chama Memento Mori. O Memento Mori significa lembre-se da morte, lembre-se de que você é mortal. E isso é difícil, né? Porque a gente vive, o Sêneca fala isso nesse livro aqui que eu amo. Quem me segue lá no Instagram sabe o quanto que eu falo desse livro, sobre a brevidade da vida. Ele é super curtinho, mas é o melhor livro de gestão de tempo que tem. E ele causa desconforto quando a gente lê. Ele fala assim, ó, você vive como se fosse viver para sempre. Como se a gente pensa que a gente vai morrer com 90, 100, que Deus abençoe. Porque a vida é boa demais, né? Só que a gente não age de acordo com aquilo que pode acontecer, que está fora do nosso controle. A gente não sabe. Então, o que eu faço hoje? Todo dia eu acordo e às vezes meu marido até fala, eu não acredito como que você pode acordar desse jeito, olhando para o céu, olhando para o mundo e falando assim, obrigada a Deus por mais um dia. Porque só de eu ter acordado hoje com saúde, eu já estou aqui sendo muito feliz, muito rica. E podendo olhar para a minha vida hoje e, sim, redefinir prioridades, porque um cargo de 5 dígitos possibilita para a gente muitas coisas no financeiro. Só que eu prefiro, talvez, deixar de fazer algumas coisas, deixar de comprar algumas coisas. Isso é prioridade. Faz até parte do método que eu trabalho com as mulheres que eu atendo. Prioridade. E tempo, né, que é essa visão do que é tempo. Por que eu falo sobre gestão de tempo? A minha gestão de tempo não é planilha, lista de tarefas, aplicativos. Não é isso. A minha gestão de tempo é vida. Tempo é vida. Tempo é aquilo que fica entre o seu nascimento e a sua morte. É a vida. É a vida que a gente escolhe ter. É a vida que todo dia a gente brinca, olha para o mundo e fala,
E aí, mundo, o que você vai mandar para mim hoje? O que eu vou fazer hoje que eu vou precisar exercitar minhas virtudes estoicas, de uma mulher estoica, que é sabedoria, que é coragem, disciplina e justiça. É isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essas 4 virtudes, tá? E depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, a gestão do tempo que eu quero trazer para vocês, eu gostaria que vocês pensassem, primeiro, a gente vai olhar para a sua história. A gente vai olhar, assim como eu contei a minha história e mostrei a minha vulnerabilidade aqui, o que eu jamais faria antes. Porque na rede social, a gente tem que mostrar aquilo que o mundo fala pra gente. Tudo bem que você não vai ficar, às vezes, lá na rede social falando, eu não tô bem e tal. A gente tem que também ter o nosso momento fora ali da rede social. Tô dando exemplo da rede social porque é o que é mais comum, né? Mas você pode olhar para aquilo e falar assim, será que eu tenho que ser forte mesmo o tempo todo? E isso foi um conflito, porque todo mundo da minha família, meu marido, ele tá sempre acostumado com a Bruna executora, com aquela Bruna que passou no concurso, que sempre tá executando, fazendo, dá conta de tudo, quer se virar. E aí, na hora que a Bruna parou de ser, ele até me chamava, gente, de mulher de gelo. Vocês acreditam? Ice Woman, ele falava, você é uma Ice Woman, você é muito racional. E hoje, às vezes hoje, quando eu viro e falo assim, quando eu mandei meu afastamento, mandei meu e-mail de afastamento para o Tribunal de Justiça, gente, aquele dia, quando eu encaminhei aquele e-mail, eu comecei a chorar. Eu chorava, eu passei o dia inteiro chorando, o outro dia chorando, ele olhava para mim, por que você tá chorando? Eu falei, deixa eu ter o meu momento de tristeza, deixa eu ter meu momento de luto com relação a isso, porque é normal, gente. Quem aqui nunca foi triste um dia? E quem aqui não vai ser triste um dia? Vai acontecer. E a tristeza, ela existe pra gente saber o que é felicidade, pra gente saber o que é bom. Né? Tem o filme Divertidamente fala muito isso, né? Da importância das emoções. E pra gente aqui caminhar, pra gente ir para as nossas entrevistas, eu gostaria que vocês fizessem esse pensamento. A gente olhar a perspectiva do tempo, tempo é vida, tempo é escolha. A partir de hoje, como que vocês vão escolher viver a vida de vocês? Viver a rotina. Rotina é o que acontece todo dia. Todo dia pode ser especial. O Sêneca, nesse livro sobre a brevidade da vida, ele também fala isso. Você fica esperando a aposentadoria, você fica esperando pelas férias, você fica esperando para quando eu alcançar aquele sonho, aquele objetivo, e aí eu vou ser feliz, porque eu também tive isso. Meu sonho era ser juíza. Meu sonho era ser juíza, e aí eu ficava, quando eu for juíza, serei feliz. Quando eu for juíza, terei valor. Gente, isso é muito ruim, porque veja que eu estava atrelando o meu valor a um cargo. E não é sobre isso. Todas nós aqui temos histórias que valem a pena ser contadas. Eu conheço muitas de vocês. Eu sei que cada uma de vocês tem uma história, tem um momento como o meu. O meu foi com relação ao trabalho. O seu pode ser com relação a um relacionamento. O seu pode ser com relação à família. Todas nós temos um momento, algo que pode ter... E uma coisa interessante é que eu acredito muito que o universo, ele não é um caos. A vida não é horrível, como tem muita gente. Eu acredito que o universo é cosmos. O universo, ele vai trazendo as coisas para a nossa vida, e essa é uma base da filosofia estoica também. Por mais que seja difícil, aquele momento difícil que eu passei, que eu achei que eu fosse morrer, que eu tive assim, que redefini a minha vida toda, fez eu estar aqui hoje. Porque se eu tivesse continuado daquele jeito, eu não estaria aqui com vocês. Eu não estaria aqui falando para vocês olharem para você, falando para você se permitir olhar para a sua história e acreditar. Porque a gente tem que acreditar, as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas, elas vão sendo construídas. Tá? Então pense sobre isso, pense qual é o momento da minha vida que me marcou, que foi um momento pode ter sido muito ruim, pode ser que você até esteja passando por esse momento, mas a postura estoica de uma mulher estoica vai ser assim. Primeiro, eu vou me permitir ficar triste,
Eu vou me permitir viver esse momento. Porque faz parte. Eu não sou uma máquina, eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Segundo, o que será que a vida está querendo mostrar para mim? Tem uma frase que eu gosto bastante, não é estoica, mas tem um grande fundamento estoico, que fala assim: antes eu era inteligente e eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábia e quero mudar a mim mesma. Então isso é importante, porque a gente tem essa visão, eu quero mudar o mundo. Gente, se a gente muda a si mesma, se a gente passa a ter postura para a vida, a gente muda o nosso mundo. Porque eu vou falar só para a gente concluir antes de chamar as entrevistadas. Quando eu fui organizar esse evento, o que eu falei foi assim, né? Falei pro Diego, falei para as minhas irmãs também. Poxa, Dia Internacional da Mulher, eu já queria fazer algo nesse sentido. Acho que eu vou fazer o evento. Assim, com aquela emoção, porque a gente tem dessas também, né? Tem dia que a gente acorda, eu vou mudar o mundo, né? Aí tem dia que a gente acorda e fala assim, por que eu fui fazer isso? Não é? Por que eu fui inventar de fazer isso, gente? Aí eu falava assim, ninguém vai querer se inscrever, não vai dar certo. E aí eu pensei assim, poxa, eu falo sobre estoicismo, sobre filosofia estoica, sobre postura na vida, sobre a gente tentar sempre ver, não é positividade, ai, tudo vai ser perfeito, não, é a diversidade mesmo. Pode ter um leão por dia, mas como que eu vou lidar com esse leão? Como que eu vou escolher? Porque se eu tivesse escolhido lá atrás, falado assim, vou fazer esse evento, vamos ver o que vai dar. E aí, iria se concretizar, não teria inscrição. Mas qual que foi a postura? Vou mandar para o mundo, para o universo, eu vou acreditar que eu olhei um dia, gente, olha só aqui, eu olhei para a sacada assim, ó, e eu mandei para o mundo, assim, falei, Deus, eu confio muito no meu trabalho, eu sei da minha capacidade, eu sei que tem mulheres nessa cidade que elas têm muito potencial, mas às vezes está faltando a coragem, que é uma virtude estoica. Tem mulheres aqui que têm histórias lindas que eu quero ouvir, mas que muitas vezes elas não querem contar porque elas acham que ninguém vai ouvir, que ninguém vai se importar. Mas todas as pessoas que têm sucesso para aquilo que é superficial, gente, são pessoas como nós. São pessoas como nós, eles puderam fazer coisas extraordinárias, mas muitas de vocês fazem coisas extraordinárias todos os dias. Você fica com seu filho, você faz ali a entrega, né? Porque a gente sabe, né? Por exemplo, para quem é mãe, acredito que muitas aqui de vocês já passaram pela maternidade. E vocês sabem o quanto é difícil, né? O quanto que cuidar de uma criança, o quanto que aquilo demanda de você. E isso é maravilhoso. Ou vocês acham que ser mãe não é algo já maravilhoso? Que é algo que você já tem, assim, uma bagagem para escrever uma história incrível. Então eu tenho certeza, o que eu vou deixar aqui para vocês é isso, nessa primeira parte. É para que vocês comecem a falar assim, Bruna, olha, eu tô aqui, já escrevi quem eu sou por uma outra perspectiva. Agora eu vou pensar sobre o momento que mudou a minha vida, ou o momento mais desafiador que eu tive, que eu mais aprendi. Comece a olhar para isso. Pode ser que vocês não façam isso aqui hoje, mas o importante é a mudança que vocês vão ter aqui. É vocês começarem a olhar para a sua história, olhar para aquilo que você gosta, para aquilo que você fala assim, isso brilha meus olhos. Porque até brinco, né? O Diego ontem eu estava repassando com ele algumas coisas, né? Era quase meia-noite, eu estava falando para ele, né? Eu vou falar isso, eu vou fazer isso, e que não sei o quê. Aí ele, mulher, guarda essa energia para amanhã. Aí eu falei, aí ele olhava para mim e ele falava, nossa, você tá fazendo aquilo que você ama, né? Eu falei, sim, eu estou. Vou fazer aquilo que eu amo. Que é realmente nós estarmos aqui hoje. Então eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui.